Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje quero meditar nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, na oração que Ele nos ensinou, o que nós chamamos de o Pai Nosso. Essa oração, ela tem algo muito profundo para nos ensinar, quando Jesus ordenou que nós orássemos e pedíssemos: venha a nós o teu reino. Isso é um grande mistério escondido dentro da Bíblia. Por isso Jesus Cristo, em sua primeira vinda, ordenou aos apóstolos que quando eles fossem pregar, pregassem que era chegado o reino de Deus. Veja, esse é um reino invisível, um reino imortal, é o reino onde Jesus Cristo é o rei, e dentro desse reino estão os eleitos, os filhos de Deus. Agora, ele executou esse sinal lá atrás, no tempo de Abraão, quando Melquisedeque, o grande príncipe rei, veja, ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele tinha descido até Abraão para estabelecer o seu reino, e quando ele chegou até a tenda de Abraão, onde estava Sara, ele então executou o sinal messiânico, que foi o sinal profético que discerniu os pensamentos no coração de Sara. Sara não deu uma gargalhada. Sara riu consigo mesma, dentro do seu coração, sentiu alegria, uma grande felicidade, haja visto que o nome do menino chama-se Isaque, que quer dizer riso. Então isso é uma grande coisa. Então ali estava o sinal. O rei, veja, veio para estabelecer seu reino. Veja, e o reino messiânico, veja, foi apresentado aos judeus quando ele mostrou o sinal profético para Natanael, para André, para Filipe e os demais apóstolos. Ele também demonstrou o sinal messiânico para a mulher samaritana. Mas por 2000 anos, os gentios estavam orando, pedindo a vinda do reino de Deus. Veja, e essa profecia cumpriu-se aqui no tempo do fim, nos dias da vinda do Filho do Homem, quando a pedra de coroa, a pedra cortada sem mãos, aquela que Daniel viu, que golpeou a estátua nos pés, quando os pés estariam reunidos o ferro e o barro, veja, no final do reino gentílico. Então esse era o tempo para o estabelecimento do reino, e esse reino veio para ser estabelecido, e nunca, esse reino não pode ser destruído, não passará a outra geração. Esse é o reino messiânico. E o grande sinal, veja, messiânico, foi demonstrado aqui no tempo do fim, quando Jesus Cristo estava encarnado em seu profeta, porque veja, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela discerne os pensamentos do coração, e ali estava então o sinal do reino de Deus. Por 2000 anos, os gentios estavam esperando a promessa. Ele já havia sido demonstrado perante os judeus, havia sido demonstrado perante os samaritanos, mas nunca perante os gentios. Por isso a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Então disse o profeta, na mensagem conferência pregada em 62, que quando nós obtivemos a manifestação do Filho do Homem aqui no tempo do fim, era chegada o reino de Deus, e o rei, o Messias, estaria na terra. Porém, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, quem? Os crentes. Ali estaria ele então, através de um vaso humano, um vaso de barro, veja, atrás da pele humana, veja, ali estaria ele, agora para reinar. Veja, o reino messiânico. E ele estabelece isso de uma forma maravilhosa no livro de São João, capítulo 1, verso 39, eles disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, abre parênteses, que traduzido é o Cristo, o Messias, o Cristo
e hoje prego o profeta Cristo, o mistério de Deus revelado. Agora, versículo 45 do capítulo 1 de São João. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Isso impressionou Natanael, isso deixou boquiaberto, sem respostas. Então ele perguntou: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondendo disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então ali estava o estabelecimento do sinal messiânico, para mostrar que ali estava o rei. Muito embora eles passaram por alto e rejeitaram o Messias, rejeitaram o rei, apesar que Pilatos mandou escrever uma inscrição em latim, dizendo: este é o rei dos judeus, mas eles mandaram arrancar aquela placa, não queriam que ele fosse intitulado rei dos judeus. Veja, mas Pilatos disse: o que eu fiz está feito e pronto. Agora, hoje a mesma coisa. Os gentios estão passando por cima do sinal messiânico, profético para este dia. O sinal do Messias, o ministério do Filho do Homem. Por isso Jesus ordenou que nós orássemos: veja, venha a nós o teu reino. Veja, o estabelecimento do reino messiânico dentro do nosso coração, porque primeiro, o reino de Deus vem a mim e a ti, para depois ser estabelecido sobre a terra. Então por isso nós temos a abertura do sétimo selo. Nosso parente redentor, com o título de propriedade, vem para reclamar os seus direitos. Veja, e ele como rei, veja, o leão da tribo de Judá, veja, rugiu em Apocalipse 10. E quando ele rugiu, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Veja, Zacarias viu essa pedra com 7 olhos. Por isso, a moeda norte-americana de $1 aponta a vinda da pedra de coroa, Cristo, para estabelecer seu reino, de acordo com Daniel. Esse reino, ele é o reino messiânico. Veja, ele veio para estabelecer esse controle e domínio sobre cada um de nós e, consequentemente, sobre a terra. E esse reino já está aqui, a pedra já foi cortada, a estátua já chegou nos pés de barro e ferro. Para tanto, tivemos uma reunião na ONU, 5 nações do Ocidente e 5 do Oriente. O líder do Ocidente era Eisenhower, do Oriente era Khrushchev. Eisenhower quer dizer ferro, Khrushchev quer dizer barro. Ferro e barro estavam juntos nas Nações Unidas. 10 dedos. E a pedra de coroa, Cristo, já estava golpeando a estátua nos pés, com o poder da palavra falada que saiu da boca do seu profeta, porque Deus não peleja com bomba atômica, ou com metralhadoras, ou mísseis. Deus opera com sua palavra. Veja, e a palavra já foi pregada, o julgamento já está caindo. Veja, os eleitos têm sido chamados, a sua noiva foi chamada para se colocar ao lado do rei, de acordo com a profecia. Veja, ela tem domínio agora sobre todas as coisas, especialmente domínio do terreno onde a batalha está sendo travada, onde o grande desafio está sendo travado na mente humana. E Satanás tem perdido o controle desse campo de batalha, porque hoje quem controla esse campo é o Espírito Santo, que está operando na verdadeira igreja. Ali está a palavra, e a palavra é Deus, e Satanás não pode nada contra a verdade da palavra. Por isso, o profeta pregou uma mensagem muito importante: 5 identificações da verdadeira igreja. A primeira pergunta: o que é a igreja?
Naturalmente, igrejas são chamados para fora. Israel era o povo de Deus enquanto estava no Egito. Mas quando foram chamados para fora, foi chamado de a igreja. Quem instituiu? Segunda pergunta. Jesus em Pentecostes, Atos 2. Isso é algo maravilhoso. Terceiro, como é que eu posso me juntar a ela ou me tornar membro dela? Veja, nesse corpo de Cristo você não se junta, você nasce. Veja, Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo para entrar no reino dos céus. Quarta pergunta, qual é a mensagem? A mensagem é: o Messias está aqui. O reino de Deus está sendo estabelecido. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Essa é a mensagem. E a última: posso eu chegar ao céu sem fazer parte dessa igreja? Absolutamente não. Porque de acordo com a Bíblia, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Portanto, tem que estar na igreja, tem que nascer de novo, tem que crer na mensagem do dia, tem que ser chamado, tem que ser eleito e predestinado. Então quero repetir o parágrafo 81 dessa mensagem. Que é a igreja, diz o profeta? Responde ele: o corpo místico de Cristo. Quem a instituiu? O próprio Senhor Jesus. Ela não foi instituída em Roma, nem foi instituída na Inglaterra por John Wesley, nem foi instituída por Calvino ou na América, a Batista, por John Smith. Nem foi instituída na Califórnia pelos pentecostais. Ela foi instituída por Jesus Cristo. Veja, o rei do reino messiânico, e esse é por quem ela foi instituída. E ele é o rei, e ele quer ser rei, e ele quer governar, e ele quer ser Senhor. Veja, aí está a grande verdade. Então ele veio para sujeitar todo o poder das trevas. Veja, dominar todo o poder demoníaco do inferno de Satanás. Veio para controlar agora a mente humana, porque esse é o tempo da cabeça, a mente de Cristo agora, para governar essa verdadeira igreja, estabelecer esse reino dentro do nosso coração, estabelecer esse reino na verdadeira igreja, onde a palavra está liderando esse poderoso exército, essa super raça, essa super igreja, porque eles estão dominando o inimigo no seu campo de batalha, que é a mente, porque da mente partem as decisões, e nós estamos ungidos com o Espírito Santo, ungidos com a palavra. Veja, e ali está então entronizado o rei, o Messias, o grande El Shaddai, o grande Eu Sou, o grande Emanuel. Por isso ele manifestou um sinal messiânico de que o reino de Deus está aqui. O reino de Deus tem descido. A pedra cortada já golpeou a estátua nos pés, para provar que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmão, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.